maternidade a solo é uma realidade que afeta a muitas mulheres, não só em Angola, como ao redor de todo o mundo. Elas enfrentam não só o desafio de criar estes filhos, como o peso de fazê-los sozinhas. Essa situação pode surgir por diversos motivos, quer seja pela decisão consciente de criar um filho sem um parceiro, quer seja por separações inesperadas ou até mesmo a ausência de responsabilidades por parte do pai. E então, para discutir essa temática e oferecer uma perspectiva profissional, contamos no programa de hoje com a presença de uma psicóloga clínica e com uma mamã que, por graça, também é do âmbito do jurídico, também é jurídica. Vamos dar as boas-vindas à mamã do Ioá e da Suri, doutora Sofia, e a mamã da Nahari. Bem-vinda, Flávia, bem-vinda, Sofia. Obrigada. Sejam bem-vindas ao Maternity Click, esse nosso espaço, espero que muito prazeroso. Já tem sido a nossa casa para aqueles temas que afetam a saúde e o bem-estar de muitas mulheres. E hoje trazemos aqui esse tema que é para poucos sorrisos, porque é uma problemática não só da nossa sociedade, como disse inicialmente, isso vive-se ao redor de todo o mundo. Flávia, como é que tu te percebeste neste papel? Eu acho que desde o primeiro dia que eu fui à consulta sozinha, né? Quando tu vais à primeira consulta sozinha, vais ver ou vais descobrir quantas semanas tens, o que é que realmente é, porque a maternidade é daquelas coisas novas, né? É uma experiência nova, tu sempre tens a sensação do desconforto porque não sabes o que te espera, mas ao mesmo tempo a alegria, ao mesmo tempo o medo, ao mesmo tempo a esperança, ao mesmo tempo... É um turbilhão de coisas, resumindo, é um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, né? E tu não sabes muito bem o que pensar. E às vezes tu te vês numa situação de é para ir para a esquerda, é para ir para a direita, para a frente, para trás. Então ficas assim meio perdida, né? Sim. E óbvio, como toda maternidade deve ser muito bem acompanhada por um especialista, né? Tu tens de fazer consultas regulares e tens de fazer a primeira consulta. Então a decisão da primeira consulta, porque existem várias formas de descobrir a maternidade. Ou tu podes descobrir já numa consulta sozinha, né? Mas obviamente que tens de fazer várias outras consultas, ou tu podes descobrir de várias outras formas, ou por ausência do ciclo menstrual, ou por ausência de alguma outra coisa, ou por distração, ou por um vômito, ou por um desmaio, no meu caso. Uau! Sério? Entretanto, tu começas a perceber-te da situação de mãe a solo, quando tu conversas com o parceiro e dás a notícia, mas te vês aí para a consulta sozinha. Vês que não houve disponibilidade da outra parte em ir à consulta contigo, né? Quando tu chegas, olha, eu estou grávida, entretanto, eu vou marcar uma consulta e eu preciso que me acompanhes. Ou a consulta vai ser no dia X, na hora X. E tu vês a falta de disponibilidade da outra parte. Então, eu acho que a partir deste momento tu começas a ganhar a consciência que provavelmente este não será um processo fácil, né? Nem todas as histórias são iguais, porque há pessoas que ao longo do percurso mudam, né? E quando eu falo ao longo do percurso, falo ao longo do percurso da gravidez. Certo. Ainda falo só da gravidez, porque depois tem o pós-gravidez, né? Que é outro capítulo, né? Mas ao longo do percurso da gravidez há algumas pessoas que vão ganhando consciência, mas há outras pessoas que não ganham consciência, né? No caso, a consciência da paternidade. Da paternidade, porque ao contrário do que muita gente pensa, que a paternidade começa com o nascimento da criança, não. Para mim a paternidade começa antes mesmo do nascimento da criança, ou seja, no primeiro dia que você teve consciência de que você seria pai. Então eu acho que o mesmo impacto e o mesmo boom psicológico
que a mãe tem, o pai tem, né? E é uma responsabilidade partilhada, então tanto um quanto o outro Ou deveria devem... ser, né? Sim, Uma ou deveria responsabilidade ser. Não, partilhada. eu não aceito o termo deveria ser. Deve ser. É uma responsabilidade partilhada. Muita gente diz, mas não se obriga a ser pai. Não é bem não se obriga a ser pai. Pai é uma condição. Mãe é uma condição. Quando se é pai e mãe, é uma condição. Então não é deveria ser, não. Deve ser, é. É essa a tua condição, é essa a minha condição. Agora, se você se finge não saber da sua condição, isso é um problema seu. Mas essa é uma condição. Então, a partir do momento em que as duas pessoas estão nesta condição, do meu ponto de vista, é o momento de se ganhar consciência. Mas as pessoas são diferentes, né? Do meu ponto de vista, é uma questão de educação, é uma questão de caráter, tem vários outros aspectos associados. Mas eu acho que uma mulher apercebe-se que o processo de acompanhamento da gravidez, seja parceiro, não seja parceiro, mas pelo sexo oposto, começa a ser complicado a partir do momento em que ela se vê, depois de dar a notícia, a ir para a consulta sozinha. Do meu ponto de vista, eu acho que sim. É no momento em que Sim. nos apercebemos que estamos neste papel. Porque há uma questão que é importante nós refletirmos. Até dentro dos casamentos perfeitos, em que existe a figura do marido, da mulher, da mãe, do pai, né? Os maridos não acompanham as mulheres às consultas. Sim, muitos maridos não fazem. Portanto, do meu ponto de vista, isso também é um abandono emocional. Porque a gravidez é um estado grave. Por isso é que o nome é gravidez. Então, do meu ponto de vista, a gravidez não é... Muitas pessoas dizem, não, é mimo. Não, não é mimo. Gerar uma vida não é uma tarefa fácil. Sim. Em vários aspectos, seja das transformações físicas, seja as das emocionais. Transformações emocionais. Portanto, é uma duplicidade de emoções e sensações e vibrações que eu acho que, obviamente, que a outra parte não está a sentir, mas a empatia é importante no processo, né? Então, eu acho que tu começas a perceber que és mãe a solo. Desde este momento. Desde este momento. E, doutora Sofia, que é isso então, maternidade a solo? Eu acho, da maneira que eu vejo o ser uma mãe a solo, eu acho que é importante distinguirmos aqui entre mãe. Antigamente falava-se, né, da mãe solteira. Eu acho que é importante distinguirmos aqui que solteira é um estado civil. Não é? Pois. Mãe é mãe. Mãe pode estar acompanhada ou não. E a maternidade a solo do que nós falamos hoje em dia é aquela mãe que todos os encargos das crianças estão a cargo dessa mãe. E existem mães solo casadas. E existem mães solo solteiras. Não é? E um pouco como a Flávia dizia aqui, eu acho que eu poria a palavra aqui de progenitor, não pai. Eu acho que é importante fazermos essa distinção. Pois. Porque há tantas distinções, não é? E tantas... É preciso dar os nomes certos às coisas. E nós estamos a falar aqui de progenitores, não é? Alguém que doou. Cooperou Exato, para que esse processo acontecesse. Exatamente, mas ser pai é outra coisa, não é? Ser pai é estar lá, era o que tu dizias, né, Flávia? É o estar em todas as consultas, ou se não estar numa consulta porque não pôde. Mas liga a saber, não é? Quer saber, vai comprar os medicamentos dos enjoos, vai... Doa-se para o processo. Isso, exatamente, faz parte, está no processo. Muito do papel do pai, com todas as letrinhas. Pai que cuida, pai que ama, é o dar o suporte à mãe. Isto é que é o papel do pai numa família funcional, não é? Já que nos primeiros meses, seja da gravidez, seja do pós-parto, ou até quando tem 1, 2, 3 anos, não é? Que as crianças, pela natureza, estão mais agarradas à mãe, o papel do pai é dar o suporte à mãe, não é? Não estou a falar de suporte económico só, ok? Estou a falar de suporte emocional. Não é só. Não é só económico, nem pode ser só económico, senão os homens na nossa sociedade passam a ser bancos e não é isso que nós queremos, não é? Sim. Queremos a sentir coisas e a partilhar e a participar, não é? Então, acho que é importante fazer esta distinção entre um progenitor e um pai, não é?
E o papel que isso tem, a influência que isso tem depois na sobrecarga que é ser mãe solo. E a responsabilidade que isto depois também tem a todos os níveis e no desenvolvimento da própria criança. Será que existe uma explicação científica para este tipo de abandono da parte do pai? Por que eles muitas das vezes colocam nessa posição de nem sequer pelo menos pensar, nem um pingo, já que não pensa na mãe, pelo menos na criança que está naquele ventre? Existe, se calhar, alguma explicação científica para isso? Existe. Fora a falta de caráter. Pondo assim fica simples, mas é um facto. É falta de caráter, sem dúvida. Mas eu acho que é muito também pela desresponsabilização que é inerente e aceite com os homens. Não é? Os homens não têm que ser responsáveis por nada. Não é? Responsabilidade, historicamente, está sempre nas costas das mulheres. E assim vamos reproduzindo padrões e padrões e padrões, e até na criação dos nossos, se formos a ver, os nossos irmãos, os nossos tios, não é? As mulheres é que eram responsáveis por um monte de coisas e os tios estavam ali mais ou menos num pedestal que não faziam muito, não é? E a responsabilidade acaba sempre por ser da mulher. Foi ela que se engravidou. Pois. Certo? Não, quer dizer... Sim, foi ela que se deixou A Flávia já está engravidar. aqui a fazer uns olhos. Mas é verdade. A questão é, a nossa sociedade, não é? Infelizmente. A nossa e muitas... A nossa e muitas não é? outras, né? E muitas, imputa sempre a responsabilidade às mulheres, não é? Ou ela que tem dente podre. Não é? Sim, Alguma na hora coisa de está escolher o errada, parceiro. claro que sim. Como assim? Este não é o tal pai esperado. Ou então que tipo A de culpa mulher é és tua, tu? tiveste um mau dedo para escolher Ou que o tipo pai. de mulher és tu que não foste suficientemente boa para o manter. Quer dizer, estas culpas, não é? Estão sempre ali à volta da mulher, à volta do que é ser mãe, e quase que tirando a culpa de um ser adulto e que deve ser responsável pelos seus atos. Sim, né? porque como a Flávia estava a dizer, não é só sobre o facto de nós não termos planeado, porque às vezes também, conforme estávamos até a falar antes mesmo nos bastidores, às vezes há mães que se percebem mais a solo antes mesmo de gerar a criança. Isso já no âmbito de estar num casamento e quero fazer filhos e já me programo para ter os filhos porque é esperado ter os filhos e o parceiro muitas das vezes não está nem aí com a ideia de ter filhos e tu vives aquele sonho já sozinha e tudo mais, mas não tem exatamente a ver com o facto de aconteceu e, por exemplo, numa relação que até, olha, só estávamos só a namorar, ainda não tínhamos visto se deu certo e tudo mais, se era para ser, e de repente vemos-nos grávidos. E muitas das vezes é aquilo que a doutora Sofia estava a dizer. Grávidos, eu acho que é quando... Estamos juntos nessa. Eu acho que nem nisso. Nem nisso. Nem nisso. Não estamos grávidos. Eu acho que eu percebo esse conceito. Eu me apercebo grávida, então a ideia do homem, ou por aquilo que eu vejo... Vamos ficar grávidos. Não, mas é no sentido de que eu engravidei, estamos a viver ali uma situação os dois, ou seja, a gravidade, conforme referiste, veio para os dois, não veio só para mim. Sim. Então, neste género de situação, é mais fácil os homens se colocarem numa posição de que o assunto é com a mulher. Tu é que não te A cuidaste. própria sociedade também acaba por olhar para aquilo para a mulher. Tu é que não te cuidaste. Tu é que poderias ter deixado Mas isso por porquê? uma outra fase. Porque o homem pode sempre bazar. Sim, porque o homem pode sempre bazar. Mas Está então, dentro e da por que mulher? que isso acontece? Sim. A barriga quem carrega somos nós. Isto acontece por uma cultura que desresponsabiliza os homens de tudo. Não é? Quer dizer, até nas violações a culpa é da mini saia. Uhum. Certo? Então, o homem nunca tem culpa de nada. E é preciso criarmos meninos responsáveis pelos seus atos. Em tudo. Não é? Se eu estou a namorar e eu sei que eu não me preveni, não é? Se eu não usei uma camisinha. Eu gostei do termo, meninos. Claro que sim. Porque homens Não, e eu te digo Mas meninos é porque eu sou mãe do menino. Eu acho que nós devemos mudar a terminologia. Porque Claro que sim. não são homens, são meninos. Sim. São meninos grandes. Mas o que eu dizia era, se nós estamos num namoro, certo? Os dois sabemos que dali pode sair um filho. Ou como pode sair doenças sexualmente transmissíveis. Exatamente. Podem sair um monte de consequências, todas as
Os comportamentos têm consequências. Eu sei, tu sabes. Então, se não estás seguro que eu me previno com um contraceptivo, tipo uma pílula, vais usar preservativo e vais exigir que se use preservativo, certo? Isto tem que ser falado. Se estamos numa relação, há comunicação, né? Sim. Portanto, ainda que estejamos num namoro ou uma ficada e não quero ter filhos, eu protejo-me. Ponto. Não é? Se eu não tenho intenção de fugir à paternidade, se eu sou um homem minimamente formado, responsável e com caráter, eu vou proteger-me. Porque eu sei que eu não quero deixar filhos pelo mundo. Não é? Eu acho que tem que haver essa responsabilidade da parte dos homens. É inevitável. Para se falar de homens, não de meninos. Exatamente. Flávia, nós estávamos a falar, tiveste a contar agora no início, em relação ao período em que tu te apercebeste dessa maternidade a solo, desde a primeira consulta que tu percebeste. E se calhar, eu acho que eu estou sozinha nessa. Mas foste te certificando neste papel, chegaste a fazer alguma coisa para inverter essa situação ou Eu acho, deixaste fluir? eu acho que a maternidade já é tão grave que não convém te desgastares mais com andar atrás de meninos, né, para assumirem as suas responsabilidades. Eu acho que o ser humano tem exatamente bem a noção de quais são as suas responsabilidades, do que é bom, do que é mau. Particularmente no meu caso, eu acho que eu não precisei de muitas certezas, não é? Desde o primeiro dia que eu fui à consulta perceber a gestação, eu me apercebi que isto não seria um processo fácil. Para a minha própria saúde emocional e gerir o processo, porque não é um processo fácil, porque a maternidade ou a aceitação da maternidade ou da paternidade ou ter um filho não é uma questão só da mulher. Ou, não é só do homem, não é só difícil para o homem, é difícil também para a mulher. Porque nem sempre nós nos sentimos preparadas para, né? Sim. Mesmo Tem que isso, nós não é? desejamos, nem sempre nós estamos preparadas. É o que se diz. Aquela conversa, a mulher já nasceu preparada. Não, nem sempre, né? Não existe. Não existe. Se Não é assim. não. Então, é um processo emocionalmente desgastante. Então, eu preferi olhar para a situação, encarar a situação, aceitar que eu estava naquela situação e seguir em frente. Eu acho que foi... É como se costuma dizer, ligar o modo automático, né? Eu acho que foi o melhor. E depois tu começas a ter um sentido diferente. Porque tu começas a pensar, ok, hoje já não sou eu. Já somos dois. Eu tenho um ser humano dentro de mim que não tem nada a ver com as minhas potenciais escolhas, não tem nada a ver com os meus erros, não tem nada a ver com a minha história, né? Portanto, é um ser humano que também tem os seus direitos e que devem ser salvaguardados. Então, a partir dali tu começas a ter pelo menos é assim que eu penso, a ter de criar barreiras para te autoprotegeres. É encarar a realidade, aceitar que essa é a situação. Eu acho que as coisas tornam-se muito mais fáceis com a aceitação. Quando você aceita que essa é a tua condição. Eu ouvia muitas vezes discursos, não, mas tu não és a primeira nem és a última a passar por isso. Não, eu gostaria de ser a última. Eu gostaria de ser a última mulher a passar por isso. Porque não é uma situação fácil. É preciso ter uma estrutura emocional muito forte para tu conseguir gerir este processo com muita calma, muita tranquilidade e única e exclusivamente pensar, né, no ser humano que tu vais trazer para o mundo. Mas confesso-te que fui a todas as consultas ver, ansiosamente descobri que ia ter uma menina. Já com que tinha 12 semanas eu já sabia que ia ser uma menina. Achava que ia ser um rapaz, mas na primeira ecografia, vou ter uma menina. E sobre o progenitor? O progenitor. É progenitor.
deixá-lo, né? Ganhar a sua consciência, o seu tempo. Podem ter várias razões associadas. Pode ter, não que eu queira justificar, porque isso Sim. também é um trabalho que não me cabe. Não Mas sou às vezes psicóloga. mas às vezes nós colocamos nesse papel. Não sou psicóloga e confesso que não procurei justificar o que é que está a acontecer para ele ter esta atitude. Porque o erro de muitas mulheres nesse processo é ele está assustado. Ai, Sim, não. nós mesmo queremos arranjar Sim, as desculpas para tudo. justificativas. Exato. Não, encara. Não arranja desculpa. É isso, é isso. É essa pessoa, é essa pessoa. Está a acontecer isso? Está a acontecer isso. E ponto. Ok, o que é que eu vou fazer com isso? Eu continuei a ir trabalhar. Não tive uma gravidez fácil, porque eu tive hipermese. Então, a nível de sintomas de gravidez, tu sentes de 1 a 10, eu sinto já de 11. Tipo, vou morrer. Pronto, né? Mas fui às consultas todos os dias, feliz. Descobri que ia ter uma menina. Confesso que para me resguardar isolei-me um pouco do mundo, porque os discursos Culpabilizam a mulher. culpabilizam a mulher. E tu não ouves... O mais triste desse processo é que tu não ouves isso só de quem gerou a criança contigo. Tu vais ouvir isso da tua amiga. Tu Porque vais nós ouvir somos- isso da tua Sim. família. Porque nós, mulheres, somos o principal veículo de machismo. Nós perpetuamos estas ideias de desculpabilizar. Sim, Porque muitas vezes não tratamos os homens como adultos. Não, ele fez, tem que assumir, tem que se responsabilizar pelo que fez. É uma pessoa adulta. Por isso é que as crianças não têm filhos. Por isso é que os adolescentes não devem ter filhos, não é? Sim. Portanto, nós, mulheres, somos o principal veículo de reprodução destas ideias de que ele tem que ter o tempo dele, coitado. Ele teve uma infância Ai, difícil. tu também o assustaste. Exato. Mas também foste engravidar já porquê? E é importante nós falarmos sobre isso, desculpa, Celsa, para nós percebermos que a maternidade a solo muitas vezes está associada à fuga à paternidade. A fuga à paternidade. A Flávia estava a falar A sobre... paternidade é outro conceito e um conceito mais legal, né? Numa vertente mais Sim, legalista. era nisso mesmo, porque eu já quero aproveitar os teus skills de direito, porque tu estavas Ouvindo a uma falar dupla função, em né? Exatamente. Uma jurista versus... Uma jurista versus a mãe com essa experiência. E é importante isso, estava aqui mesmo a comentar com a Celsa sobre isso, porque certamente ela, dotada do conhecimento legal, pode ter-lhe dado bases para fazer ou deixar de fazer algumas coisas. E tu estavas a citar aqui sobre perceber que já não é só sobre ti, é sobre a criança e os direitos que ela tem. De que modo é que tu encaraste essa questão e até que ponto essa coisa de não vou me desgastar em fazer alguma coisa para inverter esse papel? Em que Eu momento é que desaconselho. fere essa parte dos direitos Dos dessa direitos do- criança Eu como ser desaconselho, eu desaconselho as mulheres a não procurarem os mecanismos legais para verem os seus direitos salvaguardados. Porque nós aqui temos 2 momentos. Nós temos o momento da maternidade a solo, que eu acho que tem mais a ver com a atitude do indivíduo em ir assinar um papel, registrar, dar o nome e provavelmente pagar uma outra conta, ir fazer uma outra visita, mas não se dedicar à educação daquela criança, em doar-se, em fazer parte da vida daquela criança e fazer parte da gravidez e tá. E olha que esse processo pode muito bem ser feito dissociando-se da questão relacionamento entre as pessoas. Sim. Isto é possível fazer-se. 2 pessoas adultas fazem. Já a fuga à paternidade é diferente. Num conceito legalista, a fuga à paternidade é mesmo o momento em que eu tenho consciência que eu me envolvi com aquela mulher, mas por algum motivo eu entendo que eu não deva registar aquela criança, ou seja, que eu não deva dar o nome àquela criança. Então aí sim já entra a lei, não é? Porque Ok. já entra a Já lei em relação a
ao registro. Ao registro, ao reconhecer Sim, a ao paternidade. reconhecimento da paternidade. Ok. Aí sim já entram os mecanismos legais em que nós temos então a tal dita fuga à paternidade. E a paternidade em Angola é punível com até 2 anos de prisão. Mas o resistar e o não participar não tem nada legal que assegure a mulher ou Não, a criança? e depois tu tens outras questões, não é? Porque, por exemplo, o maior garante das crianças é o Ministério Público. O garante das crianças é o Ministério Público. Então, o que eu aconselho às mães, no caso em que um homem não queira registar a criança, né? Obviamente que passa-se por um processo que é doloroso, tanto para um lado como para o outro, em que as pessoas têm de fazer testes de DNA para comprovar que realmente é ou não é filho. Depois de se passar por esses testes de DNA, que normalmente esse é um processo instruído em tribunal, não é? Em que o Ministério Público é que vem como garante daquela criança. Depois de se passar por todo esse processo, e se porventura se reconhecer que sim, que ele é o pai, então ele é obrigado a fazer esse registro. Não é? Ele dá um tempo para que ele faça esse registro. Faz esse registro, registra a criança. Se não registrar a criança, sempre se pode pôr uma ação. A mãe pode pôr uma ação depois e provavelmente os pais... Mas não, é melhor eu não dizer isso, mas provavelmente os pais podem ir à cadeia. Mas nós temos realidades. Em Angola é uma realidade que é raro ver alguém na cadeia. Sim, eu por acaso nunca fuga à soube sobre isso. paternidade, né? Mas no Brasil, isso é um processo bem sério. Se tu não registras, no Brasil, acho que Portugal, hoje, a fuga à paternidade é um processo sério. E Ou existe em Angola, pode-se registrar uma criança sem pai? Não. Ok. Não? Não se pode registrar sem pai. Então, E eu faço o quê? Pego no meu pai Instruís o e processo. peço ao pai. Então, e o meu filho não fica registado até que o processo termine? Eu posso Até pegar que a avó. aquele progenitor não der o nome, eu não posso. O meu filho não tem um nome. É Mas sério acho que eu isso? já vi algumas situações em que o avô é que Pois, eu registrou. também já vi Há algumas. situações em que, por isso mesmo, porque o avô vem assumir a figura da paternidade. Não é? O avô vem assumir a figura da paternidade. A menos que tu tenhas... Não, mesmo que tiveres documentação que morreu, Sim. tens que levar o documento. E se eu não souber quem é o pai? Não, isso é outra questão. Posso registrar sem pai. Sim. Se não Ok. souberes quem é o pai, porventura, por alguma situação qualquer, ou violação, aqueles casos de violação, em que decidiste seguir com a gravidez, em que tu, na altura, fizeste queixa. Por exemplo, há aquelas situações em que tu decides ser mãe a solo de forma científica, depois tu podes registrar o pai. Mas, obviamente, que Tens sempre que ter alguma ter documentação. alguma Sustento. documentação que te dê suporte. Eu já ia dizer que ficou a deixa. Uma queixa policial. Ok, ok. E depois temos outra parte da fuga à paternidade que tem a ver com a não responsabilização a nível econômico, né? Sim, era Que sobre é mesmo. o não custear as despesas da criança. Também é considerado fuga à paternidade. Eu resistei à Aí criança. é a isenção da responsabilidade do pai, né? De assumir a sua responsabilidade a nível dos custos com a criança. Também existem mecanismos legais, obviamente que basta-se colocar uma ação em tribunal e que normalmente hoje é um mecanismo extremamente Fácil e rápido porque a execução é feita até no próprio local de trabalho. O tribunal manda uma carta para É o serviço retirado. e é retirado o percentual que a criança tem direito a partir do salário. É retido a partir da fonte, né, do salário. Esse ainda é outro tema que eu já volto para a doutora Flávia, agora nas vestes de doutora. Eu queria saber com a doutora Sofia, em relação à questão psicológica desta mãe, de que modo é que ela pode abalizar-se numa fase em que nós já sabemos que é crítica para as mulheres. Muitas delas já têm que lidar com todos os sintomas, todas as questões que emocionalmente numa situação normal, mesmo com o parceiro, nós já sabemos
que muitas passam. A Hipersensibilidade, Flávia com hipermese. com hipermese e tudo mais. De que modo é que as mulheres podem fortalecer-se internamente de modo a evitar danos maiores? Porque às vezes Terapia, uma né? situação como essa Terapia, não? Sim, também. pode afetar a criança no ventre. Nós sabemos que há muita coisa que Da passa, que está ligação. ligada, não sei o que, de mãe para filho, para filhos, né? Como é que funciona em termos da psicologia? É o seguinte, eu acho que quando nós falamos em mãe solo, não é só a questão do pai, não é? Mãe solo, como já disse, né? Pode estar casada e ser uma mãe solo. Mãe solo, eu acho que é uma condição quando tu te vês sem qualquer rede de suporte, não é? Seja do pai, seja do resto, porque não é suposto, nós somos animais gregários, nós vivemos em família, em grupo, né? Em manada, somos mamíferos. Então, nós precisamos de uma rede de suporte e a solidão da mãe solo vem daí, que é não ter essa rede de suporte. Então, o pai é uma peça-chave, daí termos falado até agora sobre a fuga à paternidade, porque foi feito a dois, mas há maneiras de ser mãe solo e não sentir tanta solidão, que é pela rede de suporte que é necessário criar, não é? O termos avós presentes, o termos tios presentes, amigos presentes, termos a nossa rede daquelas pessoas que nos dão conforto e que sabemos que podemos contar. A Flávia disse que se isolou. Ok, tudo bem, são medidas de proteção absolutamente válidas, não é? Mas isso não afetaria mais ainda? Eu acho que Como estava a é falar. o que é possível fazer. Se sente que naquele momento é o melhor para mim e para o meu filho, está tudo bem. Não é? O isolar-se um pouco para se proteger, porque talvez estas opiniões todas, tipo a culpa foi tua, ou porque é que engravidaste, ou, não é? São muito piores do que o estar sozinho e o levar aquela gravidez sozinho e o ter que lidar com todos os desafios da gravidez. Terapia sem dúvida. Terapia sempre, para toda a gente, toda hora. Mesmo. Terapia sem dúvida. Terapia sem dúvida, terapia sempre e Para para toda a gente. Toda a gente. Sem dúvida. Mas a terapia na mulher grávida é extraordinária, porque além de quando estamos grávidas, temos uma não é só aquela coisa pesada de o filho e o medo, não é? O mesmo potencial que temos de negativo, né? De muitas mulheres deprimirem durante a gravidez, de todos os desafios que estamos a falar, né? E que também todas nós passamos, e a Flávia também, há depois o potencial de criação, há o potencial de eu também me vou agarrar a este bebê e vou fazer ainda melhor e maior. Então, muitas vezes a terapia na mulher grávida, há um crescimento e um amadurecimento da mulher durante a terapia na gravidez que é extraordinário, não é? Portanto, terapia sempre, sim. Mas eu acho que é um pouco isto, a solidão da mulher, da mãe solo, vem da falta de rede de suporte, não só do pai. Muitas vezes temos até um pai que é presente, que é pai, não é progenitor, mas falta. O meu primeiro filho, eu tive na pandemia, ou seja, ele nasceu em abril, pandemia, o mundo ficou louco em março, né? E eu fiquei, o meu marido apanhou o último avião para Lisboa e eu fiquei sozinha numa casa que era do meu avô, tipo teias de aranha e coisas assim. Yeah. E que supostamente seria tipo um mês na casa de umas amigas e depois o meu marido vinha, limpava a casa com os amigos, umas cervejas, ele limpava tudo e depois eu tinha o meu bebê. Não aconteceu assim. Aconteceu eu sozinha, grávida de 9 meses, numa casa cheia de coisas do meu avô e muito pó e sem ninguém. E de um momento, felizmente, meu marido conseguiu apanhar um avião e chegou lá e tinha uma casa para limpar. O mundo fechou, não tínhamos mais ninguém. O mundo fechou. Então, nada de cervejas. Nada de cervejas e amigos a limparem a casa, nada. Então, sozinhos os dois durante 8 meses. 8 meses, porque não conseguíamos voltar para Luanda. Então, esta foi não só uma maternidade, uma paternidade. Uma Foi uma prova de fogo. Eu digo Sim. que o nosso relacionamento evoluiu de 7 anos em 7 meses, porque Mas o nosso também, mesmo sem bebês. mas imagina, nem ele nunca tinha tido filhos, nem eu, né? E toda a minha rede estava cá. Minha mãe estava cá, as minhas irmãs estavam cá. E é isto que eu digo, não é só o pai que o pai é fundamental, sem dúvida, mas eu, por exemplo, a minha experiência não foi de mãe solo, não sou mãe solo, não estou aqui a banalizar
o ser mãe solo, mas a falta de rede de suporte causa danos graves na saúde mental das mães. Não é? E eu tinha o pai presente. Então, o mais importante que tudo é a rede de suporte, não é só o pai. É o conseguirmos ter ligações saudáveis de colo, porque a mãe precisa de colo durante a gravidez. Mas eu acho que, sabes, a força de vontade, a vontade de... Não vou conseguir resistir da minha filha rir. Olha, para quem não sabe, deixa já contar aqui. Celsa, queres contar o babadinho? Nós estamos aqui com a Nahari. A Nahari está aqui a fazer parte dos bastidores. Então, não se preocupem quando virem a Flávia fazer uns sorrisinhos assim, umas piscadas de olho e tudo mais. Mas é porque temos aqui uma assistente especial, uma convidada especial. Mas sobre isso, eu acho que tudo é uma questão de decisão. Na vida. Na vida tudo é uma questão de decisão. Eu acho que, sem banalizar, obviamente que nem todo mundo tem a mesma estrutura emocional. E eu aconselho terapia sempre. Terapia sempre para toda a gente. Mas eu, por exemplo, falo que eu não precisei de fazer terapia. Não precisei. Porque eu decidi que eu ia seguir em frente, que eu ia ver a minha filha crescer, que eu não ia chorar nenhum dia, porque eu queria que ela nascesse uma criança feliz. E eu tentava transmitir isso à minha filha. Enquanto ela estava na barriga, eu conversava com ela. Ela começou a ser a minha maior companhia. Já grávida, eu conversava com ela, já chamava o nome dela. Minha filha, em todos os meios em que eu passava, ficou famosa. Todo mundo já conhecia a minha filha mesmo antes dela nascer. Então... E deixa eu dizer já agora, porque eu não vou perder essa oportunidade. Nós tivemos o prazer de fazer a ação fotográfica da espera da Nahari. E foi fantástica. A Flávia estava lá linda e maravilhosa, mesmo sem o progenitor. É uma coisa que nós costumamos recomendar, que é um registro que no final das contas é para os filhos. A mulher vai fazer ação fotográfica considerando que é para si, mas no final das contas é para o filho, é até para os netos, né? Sim. Então nós recomendamos que nessa sessão as mães se façam acompanhar dos pais, dos irmãos da criança, caso já tenham outros filhos, para exatamente deixar gravado o quanto essa criança foi amada e desejada, né? Antes mesmo dela nascer. E eu acho assim, e a Flávia estava lá a garantir todo esse amor e o registro ficou. E eu particularmente tenho um senso materno muito grande e familiar muito grande. Então, para mim, ter sido mãe não foi fácil, foi na condição, acho que foi extremo, né? Foi tipo, alguns momentos muito maus, outros muito bons. Mas, sinceramente, eu decidi que eu teria a minha filha e nós seríamos felizes. As duas. E está tudo bem. Tá tudo assim. Olha, mamãe vai arranjar outro papá. Sim, mamãe está disposta a arranjar outro papá. E a vida segue. A vida tem de ser leve. Eu lembro-me do primeiro dia e é impressionante que eu isolei-me. Pronto, ia ter a Nahari ao lado da minha mãe, né? Por causa do suporte familiar, tu disseste. A minha mãe não vive em Luanda. Então eu, bem assim à última da hora, bem a meu jeito, à última da hora, decidi que vou ter a Nahari ao lado da avó dela, porque era a primeira neta da minha mãe. Então eu disse, vamos lá. Eu sou muito independente também. Eu tenho essa coisa da independência, do fazer, da praticidade. Eu disse, bom, vamos lá dar o prazer à vovó de ver a primeira neta nascer. Começou a chover tanto que ninguém conseguiu ir ao hospital.
Ninguém conseguiu ir ao hospital. Então, eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, pá, mas não tem nenhuma cara aqui. Conhecida. Familiar. Epá, Meu Deus. seja lá o que Deus quiser. Estás mesmo aqui, Deus. Amém. Vamos. A minha filha nasceu, eu só me lembro de gritar, "This is my daughter!" E o médico, Flávia! Chill. Porque a minha tensão subiu. Ou seja, eu fiquei emocionada. Mas com isso, o que é que eu quero dizer? Que tu nasces novamente. O processo da maternidade faz-te nascer novamente. Alguma coisa em ti se transforma. Sim. Não tenho nada contra o sexo oposto, mas a partir daquele momento tu percebes a tua grandiosidade enquanto ser humano, e a partir desse momento tu percebes o que é que tu representas dentro de uma sociedade. Que eu acho que hoje nós não percebemos, ou estamos a perder um pouco esse conceito. A mulher dentro da sociedade. Nós geramos seres humanos. Vidas. Então Vidas. nós geramos vidas. Dentro de nós vivem anjos. Então, eu acho que quando eu vi a minha filha, eu percebi que, epá, não tenho mesmo nada contra o sexo oposto, mas eu percebi que eu era superior a muitas outras coisas. A maternidade traz isso, né? Yeah. Restabelecer de prioridades. Sim, De um eu momento para o outro, tudo deixa de ser tão importante assim. Tudo o resto. E eu olhei e disse, pá, olha essa coisa, ela é gira, é rosinha. E fui eu que fiz. E foi eu que fiz. Sou uma mãe E da... depois, e depois comecei tipo, deixa eu ainda ver o nariz dela. Fui eu que fiz. E essa mão, e é impressionante que a minha filha, quando puseram a minha filha ao meu lado, ela apertou a minha bochecha. Ela apertou mesmo assim a minha bochecha e eu disse, ai meu Deus. E eu comecei a chorar. Então eu percebi que ninguém tem a capacidade de tirar, ninguém, ser humano nenhum, tem a capacidade de tirar a magia da maternidade. Eu hoje durmo de conchinha com a minha filha e eu amo. Eu saio do serviço a correr porque eu quero dormir de conchinha com a minha filha. A minha filha. Então, se tem progenitor, se não tem, olha, se vier, good. Sim, se não vier, Estamos de também braços tudo abertos. bem. Se não vier, também está tudo bem. Ou seja, deixar o outro tomar as suas posições, respeitar as posições do outro lado, não procurar perceber, porque isso é um exercício frustrante, não procurar perceber se fez porquê, se não fez porquê que vai fazer, é isso que eu recomendo. Não percebam isso, deixa. Pode ser que tenha lá os traumas dele, você não sabe. Pode ser que é um narcisista. É verdade. Pode ser mil temas. Então não vale a pena fazer esse exercício, que isso é um exercício cansativo. Estás a desgastar energias no sentido errado. O melhor dessa história é mesmo te dedicares, tipo, àquele momento, aproveitares o momento, dares tudo de ti àquele ser humano e a vida segue. Porque a vida é isso. A vida é isso. E, sinceramente, Catila, para vocês, Celsa, Sofia, não é um processo fácil, mas é um processo possível. Sim. É possível. E é um processo possível de forma leve. Basta que tu decidas que assim seja. Sim. E se precisar de ajuda também, para que essa decisão se torne mais eficaz, também podem sempre procurar, não é? Uma ajuda. Sim, mas é sem dúvida um processo, né? Para tu chegares aqui e conseguires dizer isto, né? Foi um processo. E até tu, por exemplo, ainda tens a tua mãe viva, né? Ainda tens alguma... Há pessoas que não têm. E não só, tu vens provavelmente de uma estrutura familiar em que há
um certo amparo. Apesar Sim. destas né, aquelas bocas às vezes das tias, há um certo amparo. Então tu já tens essa estrutura emocional que te permite chegar aqui e dizer é possível porque eu sei definir as minhas prioridades. E a minha prioridade é a minha filha. Mas quantas mães não conseguem? Não é? E não conseguem porque não têm esse contexto, não têm esse caminho feito. E estamos a falar de estrutura emocional, né? Sim. E estrutura financeira também. Exatamente. Que é Sim, outro que é muito assunto mais difícil. que às vezes torna este processo muito mais desafiador. Porque, por exemplo, os estudos né, indicam que filhos de mães solo têm maior probabilidade de deixar a escola mais cedo. Ok? Isto são o que os estudos indicam, mas atenção. Calma. Mas há um monte de fatores que trabalham para isto, não é? Há um monte de fatores que trabalham para isto, não é? Quando temos uma mãe que tem 3 filhos, o pai não está presente e a mãe tem que fazer 3 trabalhos de casa de 3 anos diferentes, não é? O acompanhamento na escola é diferente. Tudo é diferente, não é? É muito mais fácil acompanhar um filho do que 3. Ou seja, o número de filhos na frateria da mãe solo também tem um impacto, não é? O que eu quero dizer é que cada caso é um caso, sem dúvida. E as próprias fases em que o filho está, estávamos a falar até agora da questão de uma mãe, de uma gestante, de uma grávida na condição de mãe solo. Mas nós ainda temos o pós. O pós, sim. O pós, eu penso que... O pós ainda não estou balizada, porque ainda estou a viver. Sim, ainda estás a viver o pós, né? O pós eu ainda estou a viver. Há dias que a Nahari faz umas birras e eu fico assim... Como te gerir? Que comportamento é este? De onde advém? Porquê? Mas deixa-me só dizer, só isso é tremendo, porque gerir birras é complicado. É complicado. Quer dizer, são pequenos ditadorzinhos com 2 anos, né? Sim. E a questão é, se for a 2, é o polícia bom ou o polícia mau, né? Um faz assim, outro faz assim. E até a paciência é maior, do género, lida tu com isso. Se for só um, tem que respirar fundo muito mais vezes, certo? Do género, eu só tenho vontade de calar esta criança. Não dá. Não dá, que ela não tem culpa. Que tu estás cansada porque trabalhaste muito. Porque não podes faltar ao trabalho. Porque se faltares ao trabalho não vai haver leite para aquela criança. Então, a fica tudo muito mais complicado. Não dá para romantizar estar sozinha a criar um filho. Não é um processo fácil, nada é fácil, nada é fácil e não podemos mesmo romantizar. Há responsabilidades que os homens têm que ser chamados e até essa questão eu acho que era importante falarmos do chamar ou não os pais a essa responsabilidade. Eu acho que devem ser chamados. Sim, porque nós, e quando falamos sobre o tema, e eu, doutora, pois então, de que modo é que nós podemos trazê-los a essa realidade e trazê-lo por quê? Se calhar é livramento. Não, no sentido... Não, mas tu não podes trazer... Não precisas de trazê-lo exatamente do lado emocional. Porque não tem como trazer do lado emocional. Não tem. Vais fazer o quê? Vais pagar terapia para ele? Não, Deus me livre. Pelo amor de Deus. Cada um que atua os seus Imagina só, B.O.s. olha... Querido, estou bastante preocupada com a tua ausência. Então, eu... decidi pagar umas 20 sessões de terapia. Não. Nem sequer funciona. Terapia sem querer fazer não funciona. Só para ver se tu te resolves. Não. Mas há outra parte. Eu dizia isto que é o lado econômico. Da agência de livramento, eu não acho, claro, que as mães devem correr atrás dos direitos dos filhos, ok? Tem que ser registado. Atenção, isto cada um decide, não é? Como lida melhor. Eu, Sofia, acho que se tivesse nessa circunstância, e por exemplo, se fosse uma noite que eu engravidei, por acaso, mal conheço o progenitor, eu provavelmente não iria querer nem sequer que registasse. É meu, e está tudo bem, eu vou assumir até ao fim, com todos a sobrecarga que sabemos, tudo o que vem daí. Eu não acho que as mães devam deixar de lutar na justiça pelos direitos das crianças, ou seja, o direito de mensalidade, etc. Agora, psicologicamente, o impacto de um pai ser forçado a conviver com aquela criança é horrível. Melhor não ter. Forçar um adulto a passar o fim de semana com uma criança não se faz. Eu digo isto assim porque eu tenho vários casos que isto acontece. Sim, e tem que ir. E desculpa dizer, eu já ia perguntar
se tem recebido muitas destes casos, né? Muitos destes casos. Destas situações. Muitos. E, por exemplo, quantas vezes temos a questão do tem que ir para o pai porque tem que ir para o pai. Aquela criança nunca conheceu o pai, não tem qualquer ligação com o pai e é basicamente um estranho. Ok? Sim. E está lá de vez em quando ao fim de semana. E quantos pais, porque precisamente não fazem parte do processo, a paternidade não é um São raio. estranhos para os filhos. Não é um raio que lhes cai na cabeça. É uma coisa trabalhada, assim como nós, né? Para nós começa com 9 meses, com eles também, mas a nós muito mais hormonal. A questão é, não se obriga ninguém a ser pai. Pai, ok? Não meninos. Pai. Progenitor, pronto, o progenitor é obrigado a pagar. Tudo bem, mas pai... É uma pai, condição. yeah. Essa é a tua condição é essa. Pai não se pode obrigar. E quantas vezes eu tenho casos de crianças que as mães acabam por mandar para o progenitor, a criança fica completamente perdida, do género, quem é esta pessoa? Dizem que é meu pai, não tenho ligação nenhuma com ele, e também porque aquele adulto não tem ligação com aquela criança, acaba por ficar na casa da avó, ou fica na casa de um tio, o fim de semana todo. Isso causa outro tipo de danos, sem contar que muitas vezes as mães, por tudo o que já vivenciaram com aquele adulto, com aquele progenitor, enviam para a casa do pai, mas a criança sente que a mãe não confia assim tanto naquela pessoa. Então, por que razão eu, como mãe, enviaria o meu filho para um sítio... Não de babás e estaria a fiscalizar na porta. Não, mas percebe o desgaste emocional que já é teres um arsenal de babás a fiscalizar na porta. 5 em 5 minutos. Para quê? Não. Acho para que quê? eu é que estaria Eu lá, acho que aí na porta. é Babá que estaria lá entram... dentro mesmo. Aí é que entram as tais prioridades, não é? E o que é a prioridade? É o bem-estar daquela criança. Então, é realmente importante para aquela criança ter contacto com este pai que nunca apareceu no cenário. Não estou só a falar de... Pode até pagar, tudo bem, mas nunca apareceu no cenário. Sim, porque às vezes nós sentimos a necessidade de... E muito se ouve falar sobre a necessidade da criança ter uma figura paterna. Arranja. Não, nem sempre arranja. O dia dos pais. Olha, isso estava. Eu tenho aqui das minhas perguntas. Não, manda. Deixa-me só dizer. O que é que levaria... O que é que uma criança de 7 anos sente quando tem que, à sexta-feira, fazer a malinha, ou a mãe prepara a malinha, agora vais para a casa do teu pai. Pai este que nunca apareceu no cenário, pai este que a criança sabe, porque com 7 anos já percebe, que a mãe e o pai não se dão muito bem, ok? E a mãe envia. Se não fosse o pai, eu nunca enviaria o meu filho com 7 anos para a casa de uma pessoa com que eu não gosto, que nunca participou na criação do meu filho. Por que é que eu estou a sujeitar o meu filho a isto? Só porque aquele indivíduo esteve na concepção? Não vejo. Não, imagina, vamos só colocar um cenário hipotético. Imagina que bateu a cabeça o progenitor, decidiu ser pai. Bateu a cabeça. Não, mas ali eu penso que é um processo de construção, não? Que precisa... Eu quero construir essa relação. Sim, constrói, tudo bem. Passito a passito. Uma das coisas que eu digo logo às minhas mães é: não há porque a criança deslocar-se à casa do pai. O pai quer, vem ao encontro da criança. Eu não vou sujeitar o meu filho a ir para um local estranho, com estranhos, que as crianças sentem-se inseguras, não é? Numa casa de pessoa que não conhecem. Porquê? Mas também eu não quero ter de lidar com o pai, recebê-lo na minha casa. Ok, vamos todos para o parquinho, vamos todos ao cinema, vamos todos ao teatro, vamos dar um passeio à marginal e vamos devagarinho, com muita calma, porque já são 5 anos de bebê, de criança, já há uma história construída. Mas eu já não aguento nem olhar para a cara do indivíduo. Não, mas eu posso terceirizar esse contato. Esse contato. Por mim... Eu acho que não. Pelo bem-estar emocional da criança, não. Portanto, porque é aí onde começa já a prioridade de quem... Mas ele também pode recorrer judicialmente. Ok, mas daí as leis eu achar que estão um bocadito... Pois então. Porque não beneficiam o bem-estar emocional daquela criança, nem daquela mãe. Eu acho que é assim. Aquela mãe passou tudo sozinha. 5 anos sozinha, ok? O indivíduo não quis saber. Agora, 5 anos depois, quando já não há fraldas para trocar, não há noites para passar, não há cólicas... Mas dá-lhe a escola. Agora que está bonitinho, agora eu quero ser pai. Então calma, cidadão, muita calma. Então agora vais conquistar, porque é um ser humano que está ali. E esse ser humano tem direito a ser respeitado.
Sim. Então, eu não vou entregar a um progenitor só porque sim, só porque há 5 anos atrás, 5 anos e 9 meses, esteve na conceção. Não tem direito, eu acho. A nível emocional não tem. E a confusão que isto faz na cabeça de uma criança é tremenda. Tremenda. Eu acho que se sobrevaloriza a questão biológica. Outra tudo. questão que eu tinha muita dúvida, e tenho dúvida até hoje, recuando um pouquinho para ainda no processo da maternidade, o facto... Da gestação, queres dizer? Sim, o processo da gestação. Recuando um pouquinho para o processo da gestação. O facto de teres uma gestação a solo afeta ou não afeta O embrião. o embrião? Bebê. Os estados emocionais da grávida afetam o bebê, claro. Mas não nos podemos só ligar aos estados negativos. Não é? É difícil, mas todas as estações são difíceis. Não me venham dizer que não é. Não são flores, né? Está muito romantizada também a gestação em si. Agora, os teus estados emocionais afetam, claro que afetam. Por exemplo, o sentimento que tu crias em relação ao progenitor enquanto estiveres na gestação. Se influencia depois essa Isso coisa influencia do filho. A ligação do filho? Isso influencia na ligação do filho com o pai? É assim, o pai estar presente, pai presente, influencia positivamente. Ok? Um pai, não existe pai. O pai faz-se presente, o pai nasce no processo. Ok? O pai não estar presente é a mãe e o filho. Não existe essa história do eu não gosto do pai do meu filho, então ele também não vai gostar. Isto é uma construção para Não, é como não gostar de feijão. Eu não gostava de feijão, meu filho hoje também não come feijão. Tem razão, porque eu também não gostava de feijão. Então eu não gostava do pai da criança durante a gestação, ele já nasce a não gostar do pai. Não, isso chama-se projeção, não é assim. Não é assim, não é necessariamente. Não é necessariamente assim. Agora, há vivências no pós, que podem levar a criança a não gostar. Assim, a minha experiência, ela quando vê, por exemplo, ela para já ela faz um pouco de resistência ao sexo oposto, mas acho que é porque só está habituada a lidar, e a minha família também é maioritariamente dominada por mulheres, né? Então ela está habituada a lidar com as mulheres. Sim, então, doutora, acontece isso, é possível que nós, durante a gestação, já passemos determinados sentimentos para o bebê, que depois a gente sinta eles. Eu diria que há um equivalente. A criança, claro que sente um pouco do que a mãe sente. Agora, se o nome, o alvo daquele sentimento a criança sabe, não sabe, não é? Não sabe se é o pai, se é um tio, não é? Não sabe. Nem o nome do pai, nem o nome do tio. Agora, em situações em que a criança faz uma certa resistência a estar com o progenitor, é normal, nós somos emoções. Eles estiveram dentro de nós 9 meses, ok? Sabem tudo. Até aquela microexpressão que nós fazemos, os nossos filhos conseguem ler, ok? Eles podem não ter uma palavra para definir aquela expressão, porque são pequenitos, não é? Podem não saber se é angústia, se é ansiedade, se é medo, mas eles sabem. Porque eles sabem o nosso sorriso e também sabem a nossa lágrima de tristeza. Então, só o facto daquela mãe ficar um pouquinho mais apreensiva, porque se eu não pude confiar em ti durante a gestação, vou confiar-te agora o meu bebê? A criança sente. É por isso que eu digo, não vamos sujeitar a qualquer familiar, eu não estou a falar só do pai, estou a dizer, qualquer familiar que a mãe não confie mesmo, não entrega à criança. Seja pai, seja avô, seja tia, seja quem for. Porque as nossas crianças, as crianças sentem. Quando eu estou à vontade para deixar e digo, olha, filha, podes ficar com a tia, que a tia vai cuidar de ti, a mamãe já vem. E quando eu digo, tchau filha, até já, tá? Mamãe já volta. As crianças sentem, portanto, tu nem precisas de falar propriamente e dizer, este indivíduo... Estava uma mãe a reportar na semana passada, uma amiga, que o pai teve algum tempo ausente, mas era um pai, né? É mesmo pai. Mas teve um tempo ausente e nunca foi de levar o filho com ele. E agora que eles estão a fazer esse exercício, toda vez que o filho tem que ir com o pai,
o filho chora, chora muito. Eles queriam evoluir para a fase em que o filho passa mesmo a noite em casa do pai, mas eles estão-se a ver A questão falhados isto, nessa, é o porquê nessa desta gestão. ausência. Não é? Até longe é possível estar presente. Sim. Até longe é possível estar muito presente. Não há porquê desaparecer da vida de uma criança 2, 3 meses só porque sim. A não ser que a criança esteja, que o pai esteja internado. Alguma coisa assim. Até em situações de internamento, de trabalho longe. A maneira como se explica isto à criança e como é vivido por quem cuida da criança conta muito depois na recepção do pai novamente. Não é? Quando o motivo é válido, a criança percebe. Pode sentir falta, mas percebe. Quando é explicado. E depois eu acho que nós descuramos muito a questão da comunicação. Exatamente. Tudo o que se fala, as crianças percebem. Eu ia perguntar com que tempo a doutora aconselha, então, a abordarmos sobre este assunto? Desde que elas já começam a ter um nível de percepção, nós já podemos explicar que o papai não existe aqui dentro de casa, por isso e aquilo outro. E se nós devemos começar já com intervenções terapêuticas para este tipo, né, de informação. Para ser logo uma intervenção terapêutica, era como se estivéssemos a dizer que todas as crianças que não têm pai presente precisam de terapia. Ou têm algum problema patológico. Não tem. Não é necessariamente um caminho para a doença mental não ter pai. Porque lá está. Muitas vezes É um livramento. é um livramento. Sim. Muitas vezes é um livramento. Mas eu, por exemplo, eu não gosto de dizer com que idade é que aquela criança tem que se começar a dizer. Depende de cada criança. Há crianças que nunca perguntam. Há crianças porque vivem bem assim. Eu tenho a avó, o avô, o pai, os meus tios e estou bem. E quando vão para a escola e depois é o dia do pai, Pois aí então. surge a conversa. O meu Surge pai, a conversa. mamãe, onde é que está o meu pai? O teu pai não vive com a mamã. Se a hipótese se a ideia é nunca conhecer o pai, nunca ter acesso ao pai, o teu pai não vive com a mamã. E nós devemos privatizar essas crianças hoje em dia do pai. Privar as crianças nesta... Fica em casa. Sim. Não vai estar Eu exposto gostaria a... mesmo de perceber sobre como é que funciona este processo. Okay. Nós não estamos a falar em idades, mas as crianças vão se apercebendo de coisas. Hoje já se fala, inclusive, em relação à sexualidade e tudo mais, que nós devemos trazer esses temas um bocadinho mais cedo, porque senão as crianças aprendem sozinhas e pior. de outro modo, de um modo mau. Porque às vezes é por um bullying. Onde é que está o teu pai? Nunca vemos o teu pai. Teu pai nunca traz. Tu não tens pai. E nem todas as crianças trazem. E nem todas as crianças têm essa vontade para trazer e dizer: olha, o meu amigo brincou assim comigo, ou fez isso comigo. Quando a criança vai para a escola, e estou a falar, quando falamos de escola, a criança já tem pelo menos 4 anos, mas começam cedo. Podem ir à creche e já tem aqueles programinhas todos do Dia dos Pais. Nós, mulheres, nesta condição, já chegamos e informamos a escola que, apesar de ter aqui no documento de identificação o pai X, eu já não estou a colocar o número de telefone, não liguem para ele, e coisas do gênero. Como é que essa mãe deve se abalizar dessas coisas? Como é que funciona esse processo? Para a mãe, para os filhos? E no Dia dos Pais? O que eu faço no Dia dos Pais? Eu acho que esta ideia e este medo do Dia dos Pais, não é? Quando o pai não está presente, vem muito da ideia de que pai é o progenitor. Pai tem que ser o progenitor. Existem figuras paternas como tios, avós, outros cuidadores, ou até uma tia. Cada vez mais deixa de ser o sexo de quem cuida. Não é? A rede de suporte que aquela criança tem é muito mais importante se é pai ou mãe. A Flávia estava a comentar, desculpa doutora, só para fundamentar mais essa sua intervenção. A Flávia, por exemplo, estava a comentar que a família dela é maioritariamente composta por mulheres. O que é que eu faço se eu sou filha única? A minha mãe também só tem irmãs e não sei o quê. No dia do pai, o que é que a gente faz no dia do pai? Vai atividade. Escolhe um amigo? Não, vai atividade. Vai a mãe.
Se a mãe é mãe e pai, ou vai o tio, ou vai um avô. Mas e depois ela volta com o papel. A professora disse que eu devia fazer o meu pai. Mamãe, como é que é o meu pai? Vejamos, nós temos muito medo do sofrer. Eu acho que temos muito medo Mas também também. já ouvi dizer que não há mãe e pai. Tu não és mãe e pai. A mãe Como é a que mãe é a o termo solo que usam? não é mãe e pai. Eu acho que há aqui Fugiu-me muito agora. medo Mas eu sou só mãe, só faço papel de mãe. Papel de pai está mesmo. Mas alguém tem que fazer. Se tu fazes diariamente esse papel do pai, Mas não A és questão pai. é que vai- não há espera. esses papéis rígidos, não há Sim, essa se rigidez tu fazes toda. o papel do pai every day, por ires a uma atividade, não vai te retirar ou te estás a colocar numa outra atividade que não é tua. Esta é uma atividade que também é tua. Além disso, nós Porque temos tu muito fazes medo deste. Normalmente, quando nós temos pudor em falar com as nossas crianças, quando temos estas dúvidas, é porque é uma coisa que nos inquieta a nós, não é? Ai, o meu filho pode sofrer com isto. Sim. Se for explicado, não sofre. Não. É só explicar à Quando criança. explicar a criança. Mas, Assim olha, que vamos nós só analisar começamos o seguinte. a ver que Ela há já essa percebe. necessidade Esse na interesse dele, criança. As parte da famílias criança. modernas, ok, em Angola, não sei se essa já é uma realidade muito presente, mas há famílias modernas em que existem duas mães, em que existem dois pais. Como é que se resolve isso? A questão é, Há sinais se nós que tivermos ajudem medo, os pais, que ajudem as mães, no caso, que ajudem uma mulher a perceber se já é a altura para falar sobre isso com a criança. as crianças começam a fazer perguntas. O tio namora com a tia. O pai do primo é o tio. Cadê o meu? E aí explica-se. O papai e a mamãe não estão juntas. No caso em que o pai seja um pai presente, vivemos em casas separadas. E nós temos muito medo que os nossos filhos sofram e destes assuntos que são delicados. Porque, E às vezes somos nós a sofrer Yeah. antecipadamente. porque Ou nós normalmente antecipar o sofrimento dos nossos filhos. que nem muitas vai vezes acontecer. não há. Porque muitas vezes nós bastamos. E descomplicando as coisas e explicando as coisas factualmente. É assim, é o que tens e o que tens não é pouco ou não é mau. É muito. Nós temos sempre medo de vai sofrer bullying porque não tem pai. A seguir vamos ficar com medo porque vai sofrer bullying porque os óculos. E depois vai sofrer bullying porque é muito baixinho. Tudo é falado, tudo é construído, tudo é fortalecido com a criança. Então, cada vez é preciso estarmos atentos aos sinais que as crianças nos dão. E mais do que isso, eu acho que é preciso nós prepararmos os nossos filhos. E a preparação, como disse a Sofia, a preparação parte de conversarmos com os nossos filhos sobre a realidade em que ele está. Não esconde. E a história, e não vale a pena misturar a tua história com o progenitor, é a tua história com o progenitor. A história do teu filho com o progenitor. Sim, a é uma história coisa, do teu é uma coisa São que coisas nós nós muitas misturamos. vezes misturamos. Nós e os Eu acho que é um lado progenitores também, emocional. os progenitores também confundem, também misturam, porque és parceira, vira também és filha. Sim. Sim, por Então toda a não tem nada a ver. desresponsabilização, Eu acho que hoje o mais importante e a realidade que nós vivemos hoje é tu preparares a estrutura emocional do teu filho para a situação em que ele poderá viver. O bullying pode não ser, porque não tem pai, Eu não o bullying sei se pode é ser. preparar para o que ele possa viver ou deixar sempre o caminho da comunicação aberta, porque nós Sim. nunca podemos prever tudo o que pode acontecer. Então Sim. vamos viver em ansiedade. Pode ser bullying disto, pode ser bullying daquilo, pode ser abuso sexual, pode ser isto. Não podemos prever tudo. Agora podemos sempre deixar uma porta aberta Da e a comunicação. comunicação para que aquele filho nos dê esses sinais. E aí Sim. eu pergunto, devo ter esse suporte da terapia já? Quando eu começo a passar essa informação Eu para acho que não. salvaguardar que ela não Eu acho que esteja... muitas vezes algumas mães procuram acompanhamento psicológico precisamente para conseguirem ter esta conversa com os filhos. Porque algumas mães já têm o processo em si resolvido,
ok? Outras ainda têm a culpa, que eu não dei um pai ao meu filho, vai sofrer bullying, como se a culpa fosse delas, não é? Tipo, eu não dei um pai ao filho, não é que o pai desapareceu. Muitas vezes não é necessário procurar terapia só porque a criança não tem uma figura paterna ou o progenitor presente, não é? A maneira como se resolvem os conflitos é muito mais importante do que o conflito em si. Não tem que ir à terapia porque não tem pai, mas muitas vezes as mães procuram apoio psicológico para explicar isto às crianças, porque muitas vezes este conflito não está resolvido para as mães, porque quando está resolvido é um facto, é uma realidade e já está aceite, como já está aceite, a criança molda-se a isso, Sim, vive é mais bem fácil com isso. de lidar. Exatamente, principalmente quando temos uma rede de suporte, não é? Quando não estamos a falar daquela maternidade solo dramática, às vezes que vemos nos filmes, não é? Que é mesmo solo de total solidão. De a mãe é que é financeiramente provedora, emocionalmente, fisicamente, tudo. Aí é dramático, é muito dramático. Mas temos uma rede de suporte. A figura paterna acaba muitas vezes por se diluir. Nestes momentos, nas escolas, é importante falar com a escola e dizer: o pai não é um pai presente, o meu filho não tem contacto com o pai, então eu não vou por aqui porque eu é que sou encarregada de educação, eu é que decido tudo sobre o meu filho, mas nas festinhas, onde for, virá um representante da família, homem ou mulher, desde que a criança se sinta amparada com Então aquela é pessoa. importante haver Conversa esta conversa prévia prévia com a escola. Se a Ou escola instituição. perguntar, porque muitas vezes as escolas já estão sensibilizadas, quando tu não põe lá o pai, é porque não está presente. Muitas vezes, por exemplo, temos o caso de serem mães solo porque os pais morreram. Os homens, não é? Morrem e pode acontecer. Não que a gente os queira matar. Não, assim Pelo como amor de mães Deus. morrem. Não, mas tem muita mãe aí que matou mesmo o marido, do tipo, quer dizer, o marido não, o progenitor. Mamãe e o papá morreu. O papá morreu. Já não existe. Sério, nós estávamos a falar, não sei se foi contigo, Flávia, mas estávamos a falar semana passada, eu e mais alguém, que não eras tu, Com certeza. sobre uma mãe que disse o tempo todo para o filho que o pai morreu. E agora o filho já cresceu um bocadinho, não tanto, tipo, é uma criança abaixo dos 10 anos, e ela quer pelo menos uma foto do pai. Agora estão nesse processo Meu Deus. do filho que quer pelo menos uma foto do meu pai, porque eu quero conhecer o meu pai. Tá bem, morreu, mas o pai que morreu. Mas o caso mas não dela... morreu. O pai está vivo. Mas o caso dela ainda é pior, porque foi feita por inseminação. Eu conheço. Agora já lembrei. Que não era Agora já mesmo. lembrei. Que não... Estavas também, né? Não sei. Não sei. Mas já lembrei com quem é que eu estava a falar. Por acaso era uma médica. Estávamos a falar sobre esta via da maternidade. Como é que funciona Foi feita por a inseminação. cabecinha dessas Eu acho que crianças? nós, lá está, nós sobrevalorizamos os papéis biológicos. São muito mais papéis afetivos. As crianças são muito mais ligadas a afetos do que propriamente à biologia. Ok? Um padrasto que cria um pai. Não é? Uma amiga que vive com a mãe e com a criança uma vida inteira, se calhar tem muito mais papel do que um pai biológico que aparece aos 10 anos. Não é? E muito mais importância. São muito mais as relações que se constroem do que propriamente a biologia ou o ADN que corre nas veias. Acho que isto é muito dramatizado, aquela coisa lá atrás, não é? Dos filmes, o sangue que me corre nas veias. Nós somos relações, nós não somos glóbulos vermelhos só, não é? Tanto aos pais que morrem, ou que as mães os matam, não é? Ou os matam na vida dos filhos, não é? Os matam fisicamente para a vida dos filhos. Eu acho que por alguma razão é que as crianças não são mães, não é? É preciso haver maturidade e quando se toma uma decisão, vai-se levar essa decisão. Há decisões que temos que levar para a vida. Sim. Ok? E há histórias que temos que levar para a vida. E se é uma mentira, se essa pessoa achou que o caminho mais fácil para ela naquele momento era esta mentira, vai ter que a suportar.
Porque o agora aos 10 anos, dizer afinal, o teu pai não está morto, esteve aqui ao lado, no Kinaxis, a vida toda. Quer dizer, não dá, né? Não dá. O dano emocional que isto faz a um filho é muito grande. É muito grande. Eu poderia ter tido um pai, eu posso ter irmãos, eu posso brincar com os meus irmãos, tudo uma vida que lhe foi negada porque a mãe decidiu criar aquela mentira, ou porque foi o que ela conseguiu fazer naquela altura. Eu acho que, não é? eu acho que a melhor forma não é mentir. Eu acho Eu que optar sempre pela verdade. Nunca. Sim. Mais Mesmo vale quando o uma processo verdade desconfortável é que uma mentira. Bonita. mesmo quando o processo da maternidade seja por inseminação artificial, porque também acontece, termos mãe a solo, porque o processo da maternidade e quando falo mãe a solo, não é bem a solo, é mãe sem progenitor. Já vimos que aqui, acho que ficou definido que o conceito de mãe a solo é aquela mãe que não tem rede de suporte. E a rede de suporte não é só o progenitor. Sim. Então, Tá aprendendo direitinho. desconsiderei. A Não doutora sou- está orgulhosa de nós. desconsiderei, não sou mãe a solo. Aham. Então, eu acho que mesmo quando tu tomas essa decisão de ser mãe sem um progenitor de facto, né? Porque vais fazer a inseminação artificial, eu acho que é preciso trabalhar na comunicação efetiva com a criança, para ir explicando que esse é um processo que existe, Sim. que há mulheres que tomam a decisão de Gestar. gerar crianças desta forma e que no mundo em que nós vivemos isso é uma coisa normal, ou seja, normalizar este processo. Por isso é que estes processos têm que ser normalmente acompanhados também por um Sim. psicólogo, não é? Ok. Para haver esta desmistificação, porque às vezes somos tão formatados neste padrão pai e mãe que achamos que é só isso é que é bonitinho. E quantos bebés e quantas crianças nascem nas mães e não nascem nos pais? E os pais estão dentro de casa, não é? E quantos bebés já nascem nas mães antes mesmo delas fazerem as inseminações e são tão Sim. mais amados do que outras crianças. Como outras crianças, não é? Muito mais importante é o amor e a dedicação e o que nós estamos dispostos a dar para aquele ser humano que nós decidimos pôr no mundo, do que propriamente as figuras que vão orbitar e o nome que lhes vamos dar, que vão orbitar na vida daquela pessoa e os nomes que lhes vamos dar. Sim. Claro que é importante um pai e uma mãe, mas também é importante uma avó, também é importante os cuidados que damos à criança. Ah. Ela quer brincar com alguma coisa, não? Pois então, a doutora estava a falar, e só para voltarmos à questão das mães que matam os pais vivos. Sim. Como é que funciona isso? Na cabeça dos... A mentira nunca é muito sustentável, né? Tem perna Sim, curta. sim. Mais cedo ou mais tarde isto vai... lá está, porque crianças são emoções. Eles percebem até as nossas expressões faciais. Mesmo que queiramos mentir, o melhor que consigamos. As crianças percebem que algo de errado não está certo ali. Que aquilo é baseado numa mentira. Portanto, é sempre melhor dizer a verdade. Por isso, é preciso este apoio de um psicólogo ou da família, de construir ali uma verdade que não é para ser uma mentira. As coisas têm que ser aceitas. É a realidade, foi um pouco como a Flávia disse, não é? É aceitar a condição que eu tenho e nós olhamos muito para os pontos negativos. Mas quantas vezes eu já tive uma paciente que dizia assim, bem, ele desapareceu, mas pelo menos deu uma possibilidade de eu estar todos os fins de semana com o meu filho, porque Sim. se ele estivesse presente, eu ia ter que partilhar o meu filho. O tal livramento. Então, foi uma bênção, no sentido de eu ainda posso aproveitar mais do meu filho. E a angústia das mães que têm que mandar os filhos 15 dias ou todas as semanas para os pais e ficam sem eles, não é? Portanto, tudo isto não tem que ser assim tão doloroso. Tem que ter suporte, tem que ter apoio. Esse apoio é importante. Mentir Posso dormir nunca. de conchinha every day. Mentir nunca. Mentir nunca. Mais vale um pai morto do que um pai presente ausente. Sim. Ok? Faz mais Causa mais danos. estragos. Faz mais danos eu ter ali uma figura que a criança tem que se mudar a fralda, está a chorar e ele está a ver televisão e diz: vem-me dar o teu filho. Ok? Isto mostra à criança que eu estou aqui, mas eu sou invisível. Sirvo para nada aqui. Ok? Eu não tenho equivalente nenhum emocional dentro daquele adulto. Do que um pai que está morto, mas a mãe vai muitas vezes construindo a imagem daquele pai. Olha, o teu pai morreu, mas o teu pai gostava muito de brócolos. Ok? O teu pai morreu, mas o teu pai adorava jogar futebol.
ok? Há maneiras de criar esta imagem positiva. Ok. Isto no caso do pai efetivamente ter morrido. Sim. E rezando que quando a criança cresça não descubra que o pai era traficante de droga. Pronto, mas há maneiras de tudo é comunicado, tudo tem que ser Sim, comunicado e falado, mas antes de comunicar o que quer que seja uma criança, temos que estar nós confortáveis com aquela realidade. Porque passar meias verdades, passar meios sentimentos meio dúbios, aquilo, também não é saudável. crianças são detectores de mentira extraordinários, são amplificadores de sinais. Não vale a pena estarmos a tentar enganar. Não é sustentável. E só causa danos na saúde mental da criança. Falar a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Já dizem os Por nossos pior pais. que seja. Por pior que seja. Agora, há maneiras de pôr a verdade, não é? Há maneiras de pôr a verdade. E para isso é que vocês existem, né? Sim, claro que para sim. auxiliar-nos, a nós e a todos que precisarem, de passar por esse processo da melhor forma. Há coisas que as crianças não precisam de saber. Sim. Por exemplo, a maneira como foi o rompimento desta relação. O teu pai bateu-me. Tem isso também. Desnecessário, ok? Desnecessário. Sim, porque às vezes também acho que cria ainda aquele ciúme por parte das mães, porque depois as crianças, o pai vai chegar lá, muitas das vezes com um Bem presentinho, amado. super amável, ai, minha filha querida, ou meu Tudo filho bem. querido, Mas e para tudo isso mais. E tu estás ali, tu Todos sabes bem os- o que é que tu passaste com esse carrasco. Não, mas para E isso... o filho cheio de amores, não, é um Não, bocado para injusto. isso é preciso tu perceberes. Primeiro, coloca-te na condição da tua mãe, né? Obviamente que o teu pai nem sempre deve ter sido um doce para a tua mãe. Cada um tem a sua história com o seu pai. Sim. Por exemplo, o meu pai é o meu pai. Eu tive uma história top. Eu sou o reflexo do meu pai. A minha filha tem o pai dela. Esse é o pai dela e ela vai ter a história com o pai dela. O caminho faz-se caminhando. Eu acho que por mais que haja conflitos e dissabores e mágoas com o progenitor, lá está, decisões têm que ser tomadas. Se eu vou encarar, eu vou dizer, ok, eu vou dar uma chance, pode ser que eu vou encarar. E vou deixar os meus problemas com o progenitor de lado. Sim, o caminho porque eu faz-se também não lhe caminhando. posso tirar o direito de ser pai. Paulatinamente. Nos termos da lei... Atenção. Nos termos da lei, eu não lhe posso Não lhe proibir posso de Não, ser pai. proibir não pode, mas a lei devia proteger mentalmente e emocionalmente estas crianças. Não é? Deliberou-se por lei que tem que passar 15 dias com aquela pessoa e aquela criança nunca viu aquela pessoa, sem antes haver uma preparação. E é isto que eu digo, se vai ter que haver este contacto, e por mais ranço que eu tenha daquele pai, se eu assumir que vai ter que haver, ainda que seja pela força da lei, eu vou ter que digerir isto de alguma maneira, mas eu não posso prejudicar. Quantas vezes temos aqui questões de alienação parental, né? Porque há esta passagem de tudo o que era da relação para um filho. Se eu assumir que eles vão ter uma relação, eu, como principal tutora e responsável, vou estar de olho na relação. Ok? Porque há vários cenários. Há pais maltratantes, há namorados maltratantes que viram pais maltratantes, e aí eu não posso deixar perpetuar esse tipo de maltrato, certo? Mas se eu dei uma hipótese àquele pai de, ok, vais ser pai nos meus moldes também, porque o trabalhinho foi feito por mim até agora, se eu tomei essa decisão, eu tenho que honrar essa decisão. Não dá para andar a passar coisas que são minhas para a criança. O caminho faz caminhando. Lá à frente, se o pai for esse tipo de pai negligente, abandónico, naturalmente a criança vai perceber. Porque ela tem o molde. Ela tem o molde do que aprendeu em casa. Portanto, um pai que vem com muitas prendas, muito tudo, não é? Um pai muito sedutor, que agora do nada é hiper sedutor. Só que o que resta é conversar com a criança. Nós não precisamos dizer, olha, o que o teu pai está a tentar comprar. Não precisamos dizer isto. Mas podemos dizer à criança que há coisas mais importantes do que os brinquedos. Agora, olha, a minha papá relação com ele é diferente. Isso. O papá fez os trabalhos de casa contigo, filho? Não é? Porque o teu futuro é mais importante do que uma PlayStation nova. Então, filho, o papá levou-te a passear, deu-te banho? É que estás a cheirar mal, vieste à casa do pai a cheirar mal. O que é mais importante? É os brinquedos? Ou esta conversa com os filhos vai moldar muito mais a educação que nós damos aos filhos. Sim. Do que não precisamos ter esse medo de que está a querer comprar e vai comprar o miúdo. Não. Sem medos. Olha, nós estamos aqui já com a Já foi. Flávia.
E é importante que nós deixemos, e eu vou até pedir para a edição não cortar esta parte, porque é uma mãe aqui e nós já dissemos, já comentamos que temos a Nahari conosco aqui nos bastidores, uma outra convidada que não quer aparecer, ela preferiu não aparecer, está muito entretida nas suas atividades, mas nós já estamos mesmo aqui assim, na nossa reta final, para que a mamã Flávia possa também voltar ao aconchego, que a Nahari volte ao aconchego da mãe e que também sabemos que a Suri também está à espera. A Suri está à espera do A Suri leitinho. está à espera, o Noah está à espera, o Bate e a Luana estão à espera. Mas dizer que, de facto, esse é um tema que merece um segundo capítulo, merece uma segunda fase. E nós vamos ter que fazer isso definitivamente, Celso. Vamos ter que fazer isso, vamos ter que sentar novamente aqui para falar um bocadinho mais sobre isso. Então, e como temos que voltar os nossos filhos ao aconchego dos nossos braços, nós vamos, infelizmente, ter que terminar este episódio. Mas antes de irmos embora, eu queria fazer uma pergunta bem rapidinha aqui à doutora. Como é que funciona quando chega um parceiro novo à nossa vida? A Flávia mencionou aqui bem que ela quer não está fechada a ideia de ter um parceiro na sua vida, logo alguém que possa exercer essa figura de pai mais presente para a vida da sua filha. E assim falo da Flávia como falo de outras mães, muitas que até se fecharam a essa ideia e hoje já se abrem. Como é que funciona essa gestão com quem está por vir? Essa pessoa já tem que chegar com a ideia de que vou ter que ser o pai dessa criança, porque às vezes é a ideia que a nossa sociedade tem em relação a uma mãe a solo, né? Eu vou me envolver com essa mulher e eu vou ter que ser pai da filha dela. Como é que isso funciona? Eu acho que procurar uma relação já com estes pré-requisitos todos, ou já na ânsia de suprir, de tapar este buraco, tem tudo já para correr mal. Não é? Ninguém tem que tapar buraco nenhum. porque lá está, a ideia é que há um buraco por tapar, não é? Há uma falta, e daí a falta enche-se de culpa, enche-se de eu tenho que dar um pai à minha filha. Não, eu tenho que estar bem numa relação saudável. Quando eu estou bem numa relação saudável, daí, claro que eu não vou esconder um filho. O meu próximo parceiro vai saber que eu tenho um filho, não é? Mas o pré-requisito não é vais ser o pai para meu filho, é amas-me como mulher, és um ser confiável, és parceiro, além de poderes ser pai. Daí pode ou não nascer essa relação de pai e filho, não é? Mas há outros pré-requisitos antes. Mas uma mulher que já tem um filho, claro que isso é muito importante, não é? Porque a nossa prioridade são os nossos filhos. Então, é importante escolher, estar atento a quem é que nós vamos pôr na vida dos nossos filhos, não é? Eu diria que primeiro temos muita certeza do parceiro que temos ao nosso lado e depois apresentamos os nossos filhos, não é? Porque são ali os seres mais vulneráveis que nós temos que proteger mais. Então eu não vou apresentar 10 parceiros diferentes. Não, é quase como antigamente, né? Só apresentávamos mesmo o nosso esposo. Não apresentávamos 20 namorados em casa. Certo? É um pouco isto, no sentido do respeito pelos filhos, porque também essa ânsia depois acaba por passar para os filhos também. Será que este é que vai ser meu pai? Será que este... Então estou sempre a viver na falta, no buraco, por preencher. E isto é extraordinariamente nefasto para as crianças. Então, quando eu acho que aquele parceiro é parceiro, depois de uns tempos de conversar com o próprio, não é? Quando já a relação já está a amadurecer, há essa disponibilidade para seres pai ou para estares presente na vida do meu filho, ainda que não seja pai. Eu tenho casos que a relação acabou, eram padrastos, a relação acabou e ele continua a ser pai dos filhos. Pai de levar à escola. Sim, e a relação acabou. E era é padrasto.
ok? Sim. Então, é um compromisso também para a vida, mas isto depende muito do caráter de cada namorado, pai, não é? De cada homem, não é? Exatamente. Então, Flávia, qual o conselho que deixas então para essas mamás que viveram experiências parecidas às tuas e que pode ser neste momento um pouquinho apenas, né, dado o espaço que temos aqui de falar, um suporte ou uma rede de apoio para estas mulheres? Que sejam determinadas, que sejam fortes e, acima de tudo, que sejam mães. Porque eu acho que o significado de mãe é tudo isso. É fortaleza, é amor, é dedicação, é prioridade, é se doar. E eu acho que quando nós estamos abertas a isso, nós certamente procuramos mecanismos para nos autocuidar. E quando tivermos autocuidadas, então nós cuidamos dos nossos filhos. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que isso é o mais importante. Sofia, qual é o conselho que tu deixas então para as mães que estão nesta fase ou que poderão vir a encontrar-se numa condição como esta? Eu acho que o principal conselho é o tentar, obviamente, procurar uma rede de suporte e efetivamente sentirmos bem com quem estamos bem. Não é porque temos relações sanguíneas, não é porque é onde nos sentirmos aconchegadas, onde sentirmos colo, é onde esta mãe solo deve ficar. Não interessa o género. Esta mãe precisa desse colo. E onde o encontrar vai ser bom para ela e para os filhos. Muito obrigada. Então, olha, ficaram aqui os conselhos da Flávia e da Sofia, da nossa doutora Sofia. Foi dizer que foi um prazer enorme ter estado com vocês. Agradecer a vossa presença e chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada. E um agradecimento à nossa convidada especial também, Ana Hari, que nos acompanhou aqui da No BEC. backstage. Muito obrigada. Obrigada por terem se disponibilizado num dia como esse a deixar os vossos pequenotes, né? E para estarmos aqui então a fazer um bocadinho parte dessa rede de apoio de muitas mulheres. Nós de facto esperamos que este episódio, esta conversa possa ter um impacto positivo na vida de outras mulheres, no sentido de nos fortalecermos e percebemos que nós conseguimos, nós somos capazes, né? É possível. Obrigada mais uma vez. Então é isso, esse é o Maternity Click, que hoje oferecemos experiências que acreditamos servir de apoio e inspiração para estas mulheres. Por favor, não se esqueçam de comentar aí abaixo o que é que vocês acharam deste episódio, quais são as contribuições que vocês têm a fazer. Exatamente. Exato, e não só, mas compartilhem este vídeo também e ativem o vosso sininho para continuarem a receber notificações sobre os vídeos que nós vamos continuar aqui a postar na página e para vocês estarem por dentro sempre deste assunto daqui da nossa roda de Maternity Click, não é isso, Cadil? Isso mesmo, partilhem bastante, vamos fazer parte da rede de apoio de outras mulheres, que o Maternity Click não termina aqui. Vocês possam continuar esta roda de conversa por onde quer que vocês passarem e encontrarem outras mulheres. Deixem um like. Deixem os vossos comentários. Um beijinho e até a próxima. Tchau. Tchauzinho, até a próxima.